O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isto é do desejo de Deus que nós, conhecendo a verdade, nos salvemos. De modo que Deus é generoso, Deus não é tacanho, Deus não é mesquinho em conceder as suas graças e graças abundantes para que nós possamos nos converter, para que nós conheçamos a verdade, a vontade de Deus. E não só Deus nos concede as graças para que nós conheçamos a sua vontade, mas Deus nos concede as graças para que, conhecendo-a, a pratiquemos, a apliquemos em nossa vida. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira leitura de hoje, retirada do primeiro livro dos Reis, nos mostra essa realidade, isto é, Deus generoso em dar os sinais para que o povo de Israel se converta. Quem quiser depois ler a história do profeta Elias, começa no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, são poucos capítulos, vale a pena depois então ler e meditar sobre esses textos. Pois bem, diz aqui, a história do profeta Elias já começa se pressupondo que Elias fosse alguém conhecido, ao contrário de Moisés, de Samuel, que conta a história deles desde pequenininho, como é que eles nasceram. Elias não, já começa contando, ele já é grande, já é profeta, já está exercendo o seu ministério. Então o hagiógrafo, o escritor sagrado, já pressupõe que ele é um personagem conhecido. E diz aqui que Elias está em confronto com Acabe, o pior rei de Israel. Diz aqui no capítulo 17, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, diz que Acabe, filho de Anrim, subiu ao trono de Israel no 38º do ano do reinado de Asa de Judá. Ele fez o que o Senhor reprova mais do que todos os seus antecessores. Então foi um rei ímpio, desagradou a Deus, se casou com uma pagã, Jezabel, e se deixou influenciar pelo paganismo dela. Então Deus, na sua generosidade, aqui, meus santos, que nós precisamos redescobrir essa verdade bíblica e católica, o católico sempre creu nisso. Deus, na sua generosidade, Deus castiga o rei e o seu povo. Deus envia o profeta e manda o profeta fechar os céus para que não chova de maneira alguma. 3 anos sem chuva. Diz aqui, pelo Senhor Deus de Israel, diz o profeta Elias, a quem eu sirvo,
nestes anos não cairá nem orvalho, nem chuva, antes que eu ordene. Deus manda isso por meio do profeta Elias, porque não só o rei, sim, o rei apenas era uma figura, mas todo o povo tinha afastado o seu coração do Senhor, de modo que não havia mais trigo nos campos, a fome assolou a todos. Vocês conhecem aquele acontecimento da viúva de Sarepta, quando o profeta Elias se encontra com a viúva e faz multiplicar, não acabar a farinha na vasilha, porque a fome assolava toda aquela região. O tempo passa e aí Elias, estamos aqui já no capítulo 18, diz assim que muito tempo passou, os 3 anos, e o Senhor dirigiu a palavra a Elias: apresenta-te a Acabe, pois eu vou mandar chuva à terra. Então agora, depois daqueles 3 anos, Deus iria mandar chuva à terra como sinal da bênção de Deus, para que o povo se convertesse, para que o povo reconhecesse os seus pecados, batesse no peito juntamente com o rei e se voltasse para o Senhor. Mas Acabe queria matar Elias. Acabe nutria raiva, ódio no seu coração. Mas Elias diz que quer se encontrar com Acabe. Acabe vem. Quando Acabe se encontra com Elias, diz: és tu, ruína, desgraça de Israel. Diz isso para Elias, né? E Elias diz: olhe, você juntamente com a sua esposa Jezabel, pagã, vocês estão seguindo os preceitos de Baal, não é isso? Pois bem, façamos um trato. Vamos nós dois, eu e os profetas de Baal, e vamos oferecer um sacrifício a Deus. O Deus que aceitar o sacrifício será o Deus verdadeiro. Ora, os profetas do Senhor tinham sido mortos. Jezabel tinha mandado matar 100 profetas do Senhor, restou apenas Elias, enquanto os profetas de Baal eram 450. Então Elias disse: olha aí, vocês estão em maioria, chame o povo e vamos então oferecer um sacrifício. E disse que Acabe aceitou. É a leitura de hoje. Acabe aceita. Então, leitura de hoje, 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando andareis mancando com os 2 pés? Elias se volta para o povo e pergunta: até quando vocês vão viver dessa maneira, querendo servir a 2 senhores? Porque entenda, não é que o povo não queria servir ao Deus de Israel, o povo queria servir ao Deus de Israel e queria servir a Baal, o Deus da fecundidade, que dava os campos, que dava a fartura na mentalidade pagã. Isto é, o povo não queria renunciar. O coração de Acabe era apenas a expressão individual do coração do povo. O povo também não queria renunciar. Não queria renunciar aos seus ídolos, aos seus apegos, às suas falsas seguranças. Percebe aqui, meus santos, como isso é expressão também do nosso coração? Isto é, não é que nós não queiramos Deus, não é que nós odiemos nosso Senhor Jesus Cristo, não. O problema dos cristãos é que eles querem servir a 2 senhores, querem fazer a vontade de Deus desde que não seja custosa e quer fazer também a própria vontade, quer seguir a vontade de Deus desde que ela não seja muito exigente, mas quer seguir também os próprios caprichos,
Este era Acabe, mas este, assim também era o coração de muitos em Israel, e assim também, meus santos, infelizmente, é o coração da humanidade e também o coração de muitos de nós. Então precisamos ouvir esta palavra e bater no peito. Precisamos ouvir essa palavra e reconhecer de que nós somos maus, de que nós somos pecadores, de que nós não temos sido fiéis, de que nós não temos amado a Deus sobre todas as coisas, de que Ele não tem sido o nosso único Senhor, a nossa única alegria, de que nós não temos devotado a Ele todo o nosso coração. Quantas repartições no nosso coração, repartições dedicadas a outras coisas que não agradam a Deus, ou que não são vontade de Deus. Porque se nós ouvirmos esta palavra e apenas olharmos para Acabe e para o povo da época e dissermos: nossa, eles tinham ídolos, nossa, eles eram pecadores, e não reconhecemos que existe idolatria também no nosso coração, nós não nos reconheceremos pecadores e a misericórdia de Deus não virá sobre nós. Então precisamos ouvir isso e não apenas aplicar ao mundo, mas aplicar a nós, ver a maldade de Acabe e ver que esta maldade, infelizmente, em maior ou menor proporção, também existe nos nossos corações, e suplicar misericórdia e fazer penitência para que Deus nos perdoe as nossas faltas e nós nos emendemos. Diz aqui no livro dos Reis que enquanto esta fome assolava a terra, enquanto o povo de Acabe passava fome e morria de fome, Acabe estava preocupado em encontrar pasto para as suas mulas e o seu gado. Diz aqui 1 Reis, capítulo 18, versículo 5. Acaz diz a Abdias, o seu mordomo: levanta-te, vamos percorrer o país para ver todos os mananciais e arroios, talvez encontremos pasto para conservar a vida dos cavalos e das mulas, sem que tenhamos que sacrificar os animais. Isto é, ao invés de Acabe estar preocupado com o povo, ele estava preocupado com os seus animais, para que eles não morressem. Não é muito diferente de hoje, né, meus santos? Quantos, é só nós olharmos as nossas leis, que protegem mais os animais do que as pessoas. Você não pode maltratar, e não deve, é claro, é óbvio, você não deve maltratar um animal, mas se você matar uma criança no ventre da mãe, isso é até direito. Quer dizer, é um mundo que ficou de cabeça para baixo. Você pode falar mal de Deus, mas você não pode falar mal, é claro que você não deve falar mal de ninguém, por causa do sexo, se é homem ou se é mulher, da raça, da cor, da opção sexual daquela pessoa. É pecado, mas nós não iremos tratar mal aquela pessoa por causa disso, iremos rezar pela sua conversão. Mas se alguém tratar mal uma pessoa por causa disso, você vai até preso. Mas se você falar mal de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos santos, da religião, não, isso é liberdade de expressão. Quer dizer, os valores que são subvertidos. Então nós vemos isso no coração de Acaz, mas é fácil ver isso no coração de Acaz, mas não ver isso que existe, que também os valores foram subvertidos no nosso coração. Nós somos capazes de nos sacrificar pelo trabalho, mas nós não somos capazes de nos sacrificar por Deus. Nós somos capazes de nos sacrificar, de fazer jejum, de fazer regimes fortíssimos para entrar em forma, mas não somos capazes de abster de carne,
às sextas-feiras e fazer o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Ah, não, nossa, é muito exigente. Nós somos capazes de que, se uma dieta médica nos for prescrita, de segui-la direitinho, mas não somos capazes de seguir a dieta prescrita por Deus, aquilo de que devemos nos abster e o que devemos procurar. Isto é, o nosso coração perdeu a lógica, perdeu o senso, nosso coração subverteu os valores. Pois bem, então este é Acaz, este é o reino de Israel, mas este não é apenas Acaz, somos nós também, pecadores, miseráveis, iludidos, arrastados pelos nossos apegos e pecados, e que precisamos, meus santos, bater no peito e suplicar misericórdia. E a maravilha, meus santos, é que Deus não deixará de conceder a sua graça para que nós nos convertamos. Não negou para Israel, não negará para a sua igreja. Não negou para Acabe, rei mau e ímpio, que até que vai dar passos, mas depois vai retroceder novamente. Mas não negou para Acabe. Ele não negará para nós. Mas precisamos pedir com sinceridade: meu Deus, por misericórdia, eu te peço a graça da conversão. E é claro, não espere você a graça da conversão como se fosse algo que isentasse você de sacrifício, porque não pense você, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas pedem a graça da conversão achando que vão receber algo que o isente de sacrifício, isto é, vai vir uma força, e aí eu não vou ter sacrifício nenhum de fazer a vontade de Deus. Não, meu santinho, essa não é a graça da conversão. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti, então você vai ter que colaborar, mas saiba, quando você começar a colaborar, a graça que já terá precedido você, será aumentada, e você vai se ver capaz de viver aquilo que por própria força você seria incapaz. Mas é claro que precisa haver uma colaboração. Pois bem, só para que nós nos coloquemos nesse contexto, mas cheios de esperança, para que nós vejamos a nossa miséria e a nossa desgraça, mas olhemos para Deus com toda a confiança e supliquemos a Ele as graças de que precisamos, seja para que nos libertemos de pecados, seja para que progridamos na virtude, para que sejamos santos. Pois bem, então Elias propõe a Acabe este duelo entre ele e os profetas de Baal, e assim eles fazem. E Elias então diz: olha, vocês são maioria, então vocês começam. Fizeram um altar, partiram o novilho, colocaram sobre a lenha e comece aí a rezar. E diz aqui em Reis capítulo 18, versículo 26, pegaram o bezerro que lhes deram, o prepararam e invocaram Baal da manhã até o meio-dia. E gritavam: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. E diz aqui que eles, não ouvindo voz nenhuma de Deus, eles pulavam e corriam ao redor do altar do sacrifício. Vocês podem imaginar aqui a cena, os 450 profetas de Baal gritando, pulando. E é claro, é óbvio, Baal não é Deus. É claro que Deus não respondeu. Ao meio-dia, Elias também, que não era fácil, era um homem muito forte, mas não era fácil, começou a zombar deles, dizendo: gritai mais forte, Baal é Deus? Então tá bom, deve estar meditando, ou muito ocupado, ou talvez esteja viajando, ou talvez esteja dormindo, então gritem para que ele acorde. Então os profetas de Baal começam a gritar mais forte ainda e começam a cortar o próprio corpo. Eram ritos que precediam o transe. Então eles começaram a cortar o próprio corpo
para invocar a presença de Baal. E diz que o sangue jorrava sobre todo o corpo, e passando o meio-dia, entraram em transe, e Deus não respondeu nada. Não respondendo, Elias disse: agora é a minha vez. Montou o altar com as 12 pedras, mandou cavar um lagar ao redor do altar, colocou a lenha, colocou os animais e disse: coloque água, derrame uma talha de água. Percebe aqui, meus santos, a generosidade de Deus, para que o povo não tenha dúvida de que ali é um sinal de Deus, e o povo se converta. Então já bastaria os profetas de Baal terem pedido e não terem alcançado. Quando o profeta Elias pedisse, Deus alcançasse, pronto, estaria claro. Não, joguem água por cima. Jogaram mais uma vez, jogaram outra vez água por cima. Jogaram? Pois bem, outra vez. Jogaram mais uma vez água por cima, e diz que a água escorria pelo lagar. E aí Elias se aproxima e começa a rezar a Deus. Então, versículo 38, versículo 36, chegada a hora, o profeta Elias aproximou-se e rezou: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, de Jacó, saiba-se hoje que tu és o Deus de Israel, e eu sou apenas o teu servo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Deus verdadeiro, e que tu lhes mudarás o coração, e que tu lhes mudará o coração. Então o Senhor enviou um raio, incendiou a vítima, a lenha, as pedras e o pó, secando a água do canal. Um sinal claríssimo. O povo vê, fica admirado, mas se encanta. Sim, é verdade, mas não pense vocês, meus santos, que Deus ainda deixou, Deus se deu por vencido. Deus então, por meio do profeta Elias, vai mandar chuva, aquela chuva que há 3 anos não caía. E aí o profeta Elias vai, depois daquele sinal claríssimo da presença de Deus, o profeta Elias vai rezar e diz ao servo dele: manda Acabe para casa, disse: vá comer, que virá chuva. O sinal foi dado. E aí diz aqui, versículo 43, 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. Elias ordenou ao servo: sobe e olha para o mar. O servo olhou, voltou e disse: não estou vendo nada, porque a chuva vinha do mar, né? Aí, mais uma vez, Elias ordenou ao servo: vai, olha para o mar. O servo foi, olhou para o mar, voltou e disse: não estou vendo nada. E diz que por 7 vezes o servo foi, olhou o mar, voltou, ou melhor, por 6 vezes foi, olhou o mar, não viu nada, voltou e disse: não estou vendo nada. Na 7ª vez que o servo obedientemente foi, olhou para o mar, ele voltou, versículo 44, e disse: olha, eu estou vendo sobre o mar uma nuvenzinha como a palma de uma mão, só estou vendo isso. E Elias disse: vai dizer a Acabe que prepare o carro e parta para casa, porque vai cair chuva e muita. Meus irmãos, a tradição carmelita sempre viu nessa mãozinha, nessa nuvem como a mãozinha, um sinal da presença da Virgem Maria. Santa Teresinha, quando leu esse trecho, ou melhor, antes dela, Santa Teresa d'Ávila, quando leu esse trecho, ela viu nessa nuvem, nessa mãozinha de nuvem, um sinal de que, uma prefiguração de que é a Virgem Maria que nos traz toda a abundância de bênçãos para nós.
de que é a Virgem Maria que nos alcança a cessação de todo o castigo, de que a Virgem Maria nos alcança as graças necessárias de que nós precisamos. Quando Santa Teresa d'Ávila, quando São João da Cruz, quando Santa Teresinha do Menino Jesus, quando Santa Teresa Benedita da Cruz, quando elas liam esse texto, elas viam nessa prefiguração um sinal da Virgem Maria. Meus irmãos, queremos hoje então, nesta quarta-feira da 10ª semana do tempo comum, nós queremos pedir então a Nossa Senhora que ela nos alcance de Deus as graças de que nós precisamos. Também nós, meus santos, estamos passando por 3 anos de seca, isto é, estamos passando por um período de provação, e assim como o povo de Israel não poderia passar por aquela provação como se fosse simplesmente uma seca, mas uma correção de Deus, nós, meus santos, tenho dito isso desde o início, nós precisamos viver estes tempos um pouco mais difíceis como um tempo de provação, como um tempo em que Deus nos chama à conversão, como um tempo em que Deus chama a sua igreja, a nós, sua igreja, a uma maior fidelidade, como um tempo em que Deus nos chama a romper com aquilo que não nos acrescenta em nada, para que nós nos atenhamos ao essencial, como um tempo em que nós precisamos não apenas nos desligar dos pecados, mas crescer em santidade. Mas existe tanta preguiça, tanta pouca disponibilidade no coração de tantos. Então peçamos a Nossa Senhora que ela, como mãe, que ela discretamente, assim como aquela pequena nuvem em forma de mão, trouxe um temporal cessando a seca de 3 anos para o reino de Israel, que ela também venha discretamente no nosso coração, trazendo uma abundância de graça, que ela também venha discretamente ao coração dos nossos familiares, trazendo uma abundância de graça, para que ela venha discretamente aos corações dos fiéis desta paróquia, trazendo uma abundância de graça, para que ela venha discretamente aos corações dos brasileiros, trazendo uma abundância de graça. Isto é, supliquemos, meus santos, por nós, pelos nossos, pela nossa nação, pelo mundo inteiro, por intercessão da Virgem Maria, as graças de que nós precisamos para que nos convertamos a Deus, para que cresçamos no amor de Deus. Nós cremos ou não cremos que a Virgem Maria alcança de Deus todas as graças? Nós cremos ou não cremos de que o seu Filho não nega nada à sua Santíssima Mãe? Nós cremos ou não cremos que ela é a criatura mais poderosa diante de Deus, que é a onipotência suplicante? Sim, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, mas depois de Deus, ela é a criatura mais poderosa. Então supliquemos a Nossa Senhora, a tomemos como mãe, como de fato ela é nossa mãe. Peçamos a ela que interceda por nós naquelas situações mais difíceis, que você vê tanta dureza e resistência no seu coração, em que você vê tanta dureza e resistência no coração dos seus filhos, dos seus pais. E hoje, quando vinha à missa, vinha trazendo tantas pessoas no meu coração e trazendo a mim mesmo, pedindo a Nossa Senhora a graça dessa renovação, de que ela alcance aquilo que era impossível, olhando para o mar, depois de uma seca de 3 anos, olhando para o mar e ver uma nuvenzinha xoxa e dizer que ali vinha chuva, era muito imprevisível. Pois bem, que nós vejamos toda a situação difícil, toda a dureza de coração nossa e dos nossos, e digamos: minha mãe, a senhora consegue a graça necessária para mudar essa realidade humanamente impossível para nós. Que nós, meus santos, dobremos os nossos joelhos diante da nossa mãe e apresentemos a ela todas as nossas dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para